Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar dessa leitura do mês de maio, nosso clássico, que foi Fahrenheit 451. Eu atrasei um pouquinho, não deu para fazer no último domingo do mês, mas estou fazendo na primeira quarta-feira do mês seguinte. Mas olha que até isso foi providencial e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de entrar tanto na leitura, nos comentários, né? Não vai ter spoilers, não se preocupem. Eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram e assinarem a newsletter, que eu deixo na descrição o link. É gratuita, viu, gente? E são esses assuntos que vocês veem lá no Insta, que vocês veem aqui. É o casamento entre romance e suspense, que eu conto um pouquinho a cada semana. Ela sai toda sexta-feira, então vale a pena você se inscrever. E você também, se não gostar mais, pode cancelar, que tá tudo certo. Olha, só vantagens. Vamos então para a nossa leitura clássica do mês de maio, atrasadinha. Por que eu acho que encaixou em junho, né? Eu acabei de descobrir que junho tem várias comemorações importantes de conscientização. Uma delas é o Junho Púrpura, que é sobre os distúrbios de aprendizado, uma iniciativa da Sociedade de Pediatria, se não me engano, porque na infância isso fica bem mais forte, quando a criança precisa ser estimulada adequadamente, ter contato com boas leituras, com livros que trazem essas informações de maneira que a criança se sinta aí despertada para esse mundo, que ela consiga aprender, se desenvolver, a importância de perceber isso na criança, que ela precisa de uma atenção especial para conseguir driblar, para conseguir vencer, porque isso é questão de adaptar, de vencer esses distúrbios, porque ela sim pode ter uma aprendizagem normal, mas ela precisa desse cuidado, né? E a leitura, gente, é uma coisa importante nesse sentido, e aqui é o tema central dessa história. Eu vou começar a falar um pouquinho dela, assim a gente vai entendendo onde eu quero chegar. Essa história fala de bombeiros numa sociedade distópica, ou seja, né, um mundo construído aqui que seria na metade do século passado, quando Ray Bradbury idealizou essa sociedade distópica, onde os bombeiros existem não para apagar incêndios, mas sim para atear fogo aos livros, porque eles são proibidos. Essa é a história. É uma sociedade também onde as pessoas têm um salão em casa, eles chamam de salão, onde as paredes são substituídas por telas. Então, logo no comecinho da história, a gente vai conhecer um bombeiro, o Montag, que é o nosso personagem principal, que está inserido nesse sistema. Ele ateia fogo aos livros de boa, é a profissão dele, do pai dele, do avô dele. Ele só se encaixou nessa corrente. Ele é casado com a Mildred, a Millie, que também está super inserida nesse esquema das telas. E ela logo no começo fala para ele que precisa que se instale a quarta parede. Eles têm um salão com 3 paredes, 3 telas de TV gigantes, é assim que eu imagino, onde ficam passando os programas que o governo quer que você assista. Então a gente pode ter uma interpretação que não está explícita 100% aqui, mas está implícita, onde o governo é totalitarista e controla a sua população através dessas telas, né? E aí a gente pensa muito em Big Brother, provavelmente. Não só isso. Pensa assim, todos os programas que a gente tem, os filmes, tudo que de certa forma é moldado por alguém e também a pedido dessa população que assiste, né? Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje em dia não é mera coincidência. O cara previu o futuro, sei lá. Essas telas, elas não precisam ser telas que formam a parede das casas. Na maioria é dessa forma, mas existem as portáteis que
que ficam na palma da mão. Ele previu o celular, o smartphone que a gente tem hoje em dia, que a gente fica ali grudado nele. As pessoas de Fahrenheit 451 também ficam. Elas acompanham tudo que acontece no mundo na visão de quem está controlando ali, nessas telas. Enfim, então esse bombeiro, ele está inserido nesse esquema, só que ele começa a se questionar. A mulher dele é um exemplo bem de quem está preso a isso. Ela toma remédios para dormir, porque as pessoas buscaram isso, né? A gente vai ver depois numa explicação que foram as próprias pessoas que pediram por isso. E ela faz isso para alcançar a felicidade, não ter preocupação. Elas não querem pensar em coisas ruins, elas querem só ficar imersas naqueles shows que passam de palhaços, de não sei o que é tudo muito ruidoso, barulhento, sem sentido, que elas riem muito alto, que elas não conseguem conversar. As pessoas não conversam nessa sociedade. Elas ficam ali à mercê do que as telas estão passando para elas. E para isso elas precisam de comprimidos, para conseguir dormir, para conseguir ficar felizes e coisas assim. E é claro que o suicídio é muito forte, tanto é que existe até um esquema já montado, um SAMU deles lá, que é para aspirar quando as pessoas tomam todos os comprimidos dela de uma vez só e acabam, né, sendo socorridos, porque eles já são tão experientes que eles nem ligam. A máquina é como se fosse um aspirador gigante colocado no estômago, faz uma lavagem estomacal. Isso é de praxe. E a pessoa tá bem, não é a primeira vez e não vai ser a última que ela faz esse tipo de coisa. Os mais radicais pulam de prédios e tal e coisa, mas a gente vai ver. Isso é tudo muito sutil na história, né? Mas o suicídio é bem presente aqui também. Enfim. E o Montag, nosso bombeiro, que começa a se questionar se isso... Por que os livros são tão perigosos e tal e coisa? E ele tem uma vizinha, Clarice, que é diferente, que a família dela conversa, ela pensa sobre outras coisas, ela tá sempre na rua, ela nunca tá entre as 3 telas de TV como a esposa do cara, ela tá cheirando as folhas, ela tá questionando, ouvindo o que o tio dela conta do passado, ela tá raciocinando. Então ela adora encontrar o Montag no meio do caminho dele ali e puxar papo, que é algo extremamente estranho, e ele vai concluir que ela é a única pessoa que ele conheceu que realmente se interessou por ele. Ela é uma adolescente que é revolucionária, ela sai do sistema. É bem interessante. Não tem muitos personagens. A gente vai ter o chefe dos bombeiros, que é um cara que também conhece bem o sistema, que tem isso bem arraigado. Ele vai sacar que o Montag tá se questionando e vai mostrar para ele assim: olha, você acha que a gente queima os livros por nossa iniciativa? Não! No passado foi a própria população que evoluiu para isso, e olha que coisa assustadora. Então ele conta que a partir do século XIX as pessoas não queriam mais ler livros. Para que ler um livro enorme, perder um tempão? Elas queriam coisas rápidas, resumos. Então assistir um filme, uma peça, ok. Mas com o tempo isso foi piorando. As pessoas queriam Hamlet numa página. E era isso que se tinha. E com o tempo, nenhuma página mais era necessário. Você podia ter um verbete no dicionário que explicasse Hamlet. Não precisava ler. E isso as pessoas elas demandaram isso. E o governo acabou incorporando. E com o tempo percebeu-se que os livros, eles não traziam nada de benefício, afinal de contas, são pessoas que não existem, né? Que estão retratadas aqui, e isso só traz confusão, e nessa demanda, eles começaram a queimar os livros. Então, aí que surgem os bombeiros incendiários, né? As mangueiras, elas lançam querosene. Olha que história maluca! E qual não é a semelhança com os nossos dias?
Hoje todo mundo quer coisas rápidas, é um vídeo de não sei quantos segundos. É isso que eu tenho tempo. Eu não quero ler um livro, eu quero ler uma notinha. Ah, tá, eu quero ver o título. Sei lá, é mais ou menos isso, né? As pessoas vão cada vez ficando mais abreviadas e controladas pelas telas, né? Olha só, ele pensou nisso lá na metade do século XX e a gente teve 70 anos aí e tá acontecendo isso, né? As pessoas são controladas por telas, elas ficam bem presas a isso. Bom, acho que eu paro por aqui a história, né? Ela tem bastante desenvolvimento. Ele começou como um conto, né? Eu contei isso no primeiro vídeo. Ele começou escrevendo um conto de 25 mil palavras, mas o romance em si, ele transformou depois, dobrou esse número de caracteres ou palavras. Agora eu fiquei em dúvida se foram palavras, acho que eram palavras. E aqui, a gente tem outras características dele, né, do Ray Bradbury, que não há como eu dar esse spoiler. Vocês têm que ler esse livro. Aliás, leiam esse livro. É um clássico, uma distopia que a gente tem que ler. E é muito rápido de ler, muito fácil de ler, porque ele escreve muito bem. Ele escreve de forma poética e ele é muito sensorial escrevendo. O que eu quero dizer com isso? Como ele descreve as coisas, tudo tem cheiro, textura, cores, explosão de cores. E ele inverte esses sentidos em coisas inesperadas. Por exemplo, as folhas secas, elas têm cheiro de canela. Os livros, eles têm cheiro de noz moscada, cardamomo. Ele usa especiarias para dar essa 4D. Esse livro, ele tem uma outra dimensão. Ele dá cores a coisas que você não espera, texturas. E você pensa, né? Tem esse lado poético. Ah, então é difícil de ler de forma alguma. Ele nunca é pedante, ele nunca é... Ele é muito inteligente escrevendo, ele dá toda essa dimensão para você, invertendo essas sensações em coisas que você não espera. E você vai criando um cenário, essa distopia, ela cria vida. O mundo, esse mundo que a gente não conhece, começa a ganhar vida nessas palavras dele, nessa magia que ele conseguiu criar 70 anos atrás. E tem sentido até hoje. É uma experiência esse livro, né? Eu estou tentando não dar nenhum spoiler, eu acho que eu não dei, não, com certeza não. Tem mais alguns personagens, não tem muito mais, acho que o Faber é um professor universitário que ele conhece, acaba tendo envolvimento. Tem alguns bombeiros que ele conhece, depois ele vai conhecer umas pessoas que são meio revolucionárias, que tentam resgatar esses livros de alguma forma, aliás, uma forma muito bonita. Muitas pessoas que, já que não podem mais ter os livros e a sociedade tá nessa pegada de queimar tudo, eles memorizam essas histórias para que no futuro eles possam editar novamente esses livros, recontar essas histórias. Então, cada pessoa desses revolucionários memoriza um livro e volta à tradição oral, para que um dia a gente tenha livros novamente nessa distopia. Olha que interessante. Então, é essa a importância da leitura, que no junho púrpura é importante também, né? Esses distúrbios de aprendizado, a leitura no formato correto, na idade correta da criança, introduzida com o carinho e a atenção que essa criança precisa, é fundamental para contornar esses distúrbios e para que a criança tenha um aprendizado normal, que é o que vai acontecer se ela receber os estímulos corretos, que ela tenha esse diagnóstico, que se perceba essa situação, que haja uma consciência dela e que haja esse cuidado de tratar e de promover a leitura
da forma correta para ela, né? Para que a gente nunca viva essa distopia aqui, né? E que a gente não vire escravo das telinhas. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.